Começa aqui o programa Deputado Profissão. Um programa que revela quem é quem por trás do mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós temos sempre no programa dois convidados, um deputado e uma personalidade convidada, marcante, importante na sua vida, na sua própria trajetória. Hoje, aqui conosco, o deputado Marco Porta e também conosco o cantor, compositor gospel Giovanni Santos. Deputado, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao programa. O senhor é pastor evangélico, o senhor é músico, estudou violão clássico e nós estamos aqui com um convidado que é um cantor. Como é que ambos se encontraram aí? A música os uniu? Não, na verdade, bom, em primeiro lugar eu quero agradecer ao convite, né? O convite que nós tivemos para vir aqui para falar um pouco da nossa vida, o que se passa na nossa vida, nos bastidores e na nossa vida pessoal. Na verdade, nós nos encontramos, não foi por meio da música. Nem eu ainda era músico e nem ele cantor. Até porque o Giovanni, ele tinha 9, 10 anos de idade quando nós nos conhecemos, né? Então foi uma história que começou a se desenrolar ao longo dos anos, né? Aí, no futuro, depois, ele se tornou cantor, né? Tem um talento peculiar, que também é um excelente músico. Um dia eu pretendo ser músico igual ele é, e é cantor, hoje reconhecido no mundo gospel no Brasil inteiro. Giovanni, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao programa. Como é que foi esse encontro, então? Como se deu esse encontro de ambos? Além da música. Ô Marcos, e hoje estamos com dois Marcos aqui, né? Pois é, um Marco, Marco Antônio Porta. Verdade, Marcos, é um prazer também participar desse programa e poder falar um pouco do nosso trabalho e de como eu conheci o deputado Marcos Porta. E na época eu tinha 8 anos de idade, foi a época em que minha mãe conheceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Minha mãe conheceu a Igreja Universal perto de casa, uns 30 minutos, e lá em casa sou eu e mais 2 irmãos. Mas foi eu que minha mãe pegou e levou para a igreja. Hoje a gente vê que até foi um chamado de Deus, né? E lá na igreja, frequentando todos os dias, eu conheci um obreiro da igreja que na época era o Marcos. Na época ele tinha 18 anos. E eu lembro que ele chegou para mim um dia, eu com 8 anos de idade, brincando lá na escola da igreja. Ele falou assim: rapaz, você tem que se converter. E eu, mas o que é converter? Ele falou: olha, você vai vir aqui todo dia de manhã, eu vou te ensinar o que é conversão. E no outro dia eu fui, 9 horas da manhã, e ele me deu uma Bíblia pequenininha de presente, e todos os dias eu estava ali na igreja, uma igreja pequenininha, cabia umas 100 pessoas. Onde? Estrada do Emboimirim, em Santo Amaro. E na época a igreja começando, de manhã não tinha nem reunião, e a gente ficava ali lendo a Bíblia, e ele me mostrando muitas coisas da Bíblia. Foi ali que eu conheci o Marco. Então a música veio bem depois, para ambos. Bem depois ali, a gente nem sonhava em mexer com isso, eu nem sonhava em mexer com música, e eu fui levantado a obreiro da igreja com 10 anos. Nessa época eu já morava com a família dele, porque o meu pai, a gente teve uma rejeição do meu pai, eu tive uma rejeição do meu pai por causa da igreja. Então ele, na época, ele não tinha uma simpatia pela igreja e me rejeitou, mandou que eu escolhesse. Então eu escolhi e eu fui praticamente criado com o deputado Marco. E ali eu fui levantado a obreiro com 10 anos de idade, ele foi levantado a pastor e ele foi líder de algumas igrejas, onde eu sempre o acompanhava. Mas até então nada de música. Com 13 anos ele me deu um violão de presente. E ali eu fui pegando sozinho, eu já tinha uma noção assim, de ouvido da música, pegando as notinhas de violão e comecei a tocar violão nas reuniões dele. Mas ele nem sonhava em tocar violão. Foi uma forçação de barra ou não, o senhor notou ali nele alguma aptidão? Tinha uma aptidão. Tanto é, Marcos, que quando eu o presenteei com esse violão, eu não tinha noção, não sabia nem quantas cordas tinha o violão. Essa que é a verdade. Não sabia nem quantas cordas tinha o violão. E o presenteei com esse violão. Ele usava nos cultos, nas reuniões que eu fazia na igreja, e ali começa a se desenvolver o talento natural, né?
porque tem muito disso também. Existe um talento natural com ele, e ele começou a desenvolver isso, começou a tocar nas reuniões, acompanhar a gente nos cultos, e aí foi quando eu vi que ele tinha talento, e aí comprei o primeiro teclado. Comprei um teclado pequenininho para ele, que ele vai contar essa história com mais propriedade. Comprei um teclado pequeno para ele, e ali ele se achou, né? No teclado ele se achou, tanto é que hoje ele eu não conheço um músico com uma aptidão tão grande para tocar como ele, né? A modéstia à parte, eu sou a pessoa menos indicada para falar isso, mas é uma verdade, é uma realidade. E ele se achou com esse instrumento, com o teclado. E detalhe, hoje, para fazer algo parecido com o que ele faz no teclado, no violão, eu tive que estudar muito. Ele nunca frequentou um conservatório ou uma escola de música. Então, com isso fica aí claro que é um talento que vem de Deus, né? Mas ele vai falar sobre isso melhor. Como é que é? O violão não deu certo? O teclado era mais bonito? O que aconteceu? Olha, eu lembro que no violão eu não saí de 3 notas. Se a música tinha 5, eu tocava com 3. Se tinha mais, eu só tocava com aquelas 3. Mas ele sempre teve paciência com isso, né? E foi o dia que ele comprou o teclado, que a gente fez o seguinte. Ele falava, olha, vamos treinar uma música essa semana para você tocar no teclado domingo. Falei, tá bom. E a primeira música foi um hino que se chama Porque a Mim Se Apegou. Eu treinei a semana inteira e no domingo eu tocava o violão, mas o momento certo em que as pessoas estavam lá com os olhos fechados, com a mão no coração, ele ia falar para mim, ó, no momento que eu falar para fazer silêncio, você toca no teclado essa música. E olha, Marcos, eu treinei a semana inteira, no dia que ele mandou tocar essa música, eu só comecei e me enrolei todinho. Me enrolei. Aí, na hora que eu me perdi todo, eu fui pro violão, que eu já deixei pendurado aqui. Fui pro violão e ele tirou o microfone e me deu uma bronca. Rapaz, pega agora o teclado. Você vai pegar e tocar no teclado. E eu comecei a chorar na hora. E falei, meu Deus, e agora? E aí eu fui, ele falou, vou começar de novo, você vai tocar no teclado. Falei, tá bom. Aí eu chorando, fui lá pro teclado e toquei essa música. Então ali foi tendo costume, e eu peguei aquilo como uma responsabilidade. Poxa, domingo eu não posso fazer feio. E fui pegando no teclado. Pegava as músicas novas, ouvia, treinava no teclado. E no teclado eu vi que eu fui me aperfeiçoando. Num estralo de dedo eu já sabia muitas notas no teclado. E o teclado, você sabe que tem um sistema de bateria que a gente vem acompanhando, tem um acompanhamento que ajuda a gente. Então, eu fui me aperfeiçoando em mexer nos recursos, e aí eu deixei o violão de lado, que não saí das 3 notas. Que no fundo é mais difícil o teclado, né? É bem mais difícil. O teclado é difícil comandar, né? O tocar é meio complicado. Tocar assim, do jeito que ele estudou, que é uma música clássica, é uma coisa complicada. No teclado eu faço algumas coisinhas nesse sentido, mas no teclado o difícil é mexer em tudo o recurso que ele tem, porque na Igreja Universal não se usa banda, né? O baixista, o guitarrista, usa somente um piano, teclado. Que tem bateria. Que tem arranjo, um piano arranjador. Então é difícil você, no meio de uma multidão, colocar a bateria na hora certa.